Desde a crise financeira de 2008, as vidas privadas de milhões de pessoas ao redor do mundo virou de cabeça para baixo. Tem sido algo terrível para muitos. O mundo dos negócios foi chacoalhado. As pessoas protestaram, foram às ruas. E as pessoas ficaram revoltadas com a avareza que eles acreditavam estava acontecendo. Outros não podiam ver o final, uma resposta para as suas ansiedades. Vários casamentos terminaram. Nesta apresentação, nós vamos rapidamente citar algumas coisas que nós, como cristãos, temos que considerar em tempos como este e que afetam a nossa vida em termos éticos e que nos ajudam a ver isso de forma prática. E nós precisamos deixar claro que não deve haver diferença entre a nossa ética profissional e a nossa de negócio pessoal. Então, eu creio que é importante incluir isso numa série como esta, porque fidelidade a Deus inclui também a forma como nos relacionamos com os outros, e isso inclui integridade e o assunto que afeta todo cristão. O livro de Juízes comenta sobre isso, e ele toca no assunto de escravatura. E essas trocas, de qualquer forma, no final das contas, é escravatura do mesmo jeito. Então, nós encontramos que isso levou a uma situação de caos. Encontramos isso no livro de Juízes. E o Senhor, então, veja o que está aqui no verso 17. Mas eles não escutaram os juízes que Deus lhes determinou, e se prostituíram-se a si próprios com os deuses e os adoraram. E eles afastaram-se dos caminhos do Senhor e deram as costas para ele. O que causou um povo abençoado esquecer aquilo que os levou através dos tempos difíceis, vez após vez. Nós encontramos no livro de Juízes que pode ser algo que pode ser resumido assim: cada um fazia o que quis, o que queria, o que achava certo. Isso acontece hoje também. Outros pensam que se alguém está fazendo isso, eu posso fazer também. Corrupção se espalha dessa forma. Infelizmente, o povo de Deus foi influenciado pelo seu próprio meio ambiente, aqueles que estavam do lado. E tais atitudes, tais práticas, elas acabaram atrapalhando a missão. Investigações que aconteceram durante essa crise financeira revelaram que problemas éticos, eles foram crescendo e se desenvolvendo. Wall Street e outras economias mundiais adotaram sistemas de valores que foram afetados moralmente. E esse problema, então, cresceu. Aí a bomba caiu. Algumas empresas não conseguiram sobreviver. Muitas pessoas perderam seus trabalhos, casamentos se desfizeram. E olha, a inveja e também a avareza pode espalhar-se. Eu li um livro nessa época, o homem que fundou o Visa, cartão de crédito, e ele identificou 4 fatores que causam as empresas se destruírem. Primeiro, os 4 Bs que ele cita. Eu achei interessante isso. 4 Bs. Esse homem estava ali no meio do mundo financeiro. Ele sabia exatamente por experiência o que aconteceria. E ele, então, ele criou esse conceito das 4 bestas, os 4 Bs. E ele diz, o nascimento da era caótica, e se referindo aqui, ordem e caos juntos. E ele fala aqui dessas 4 bestas. O primeiro, o ego. 2, inveja. 3, o desejo de riqueza. E o 4, ambição. Vamos olhar a estes e tentar entender o impacto que eles poderiam ter em nós individualmente e também na igreja.
O primeiro ponto é ego. É um senso de importância própria. Ou ele pode ser numa forma negativa. Ellen White fala sobre isso no Serviço Cristão, o livro Serviço Cristão. O homem sempre deseja dominar sobre os outros e, nos separando de Deus, ele então segue as suas tendências sem controle e faz de tudo para que os outros dependam da sua supremacia. Eu acho interessante um exemplo desse comportamento egoístico. O segundo ponto é a inveja, ou desejando posses e qualidades que outros possuem. Pode não ser necessariamente possessão, mas eu tenho inveja de certos talentos em particular. No livro Patriarcas e Profetas diz que a inveja é filha do orgulho e leva à revolta, à vingança e pode levar até a assassinato. E nós pensamos na história de Caim e Abel. A terceira pista que o Rock identificou, esse escritor, é muita ambição, muita avareza, melhor dizendo. E fala aqui, fazemos a relação, Ellen White cita sobre Judas e a sua situação, dizendo que a mente dele ficou então, ele ficou escravizado pela fama e pelo dinheiro, e isso vai afetar todas as pessoas e levar a todos os tipos de crime. E a quarta besta que esse homem fala é o desejo ardente de fama ou poder. Posição, fama ou poder. Olha o que ela diz sobre ambição. Pelas tentações de autossatisfação, Satanás conseguiu a queda dos nossos primeiros pais. E daquele tempo até agora, a satisfação da ambição humana e a indulgência e a satisfação própria tem sido prova de destruição da humanidade. Olha, nós não estamos isentos a isso, viu? Nós falamos do mundo corporativo, mas eu posso garantir a você que instituições religiosas também não estão isentas disso. E então o assunto de ser sem ética, e os investigadores, como eu já disse, sobre esse assunto, eles identificaram alguns sinais, 7 sinais de comportamentos éticos ou morais que levam a essa destruição, como aconteceu. É importante, então, eu citar esses sinais. Tenho que fazer rápido isso. Anote. Primeiro, mas olha o que Ellen White fala. É onde ela se encontrou nessa situação e ela fala sobre esses assuntos. Isso se encontra no livro Conselhos sobre Mordomia, 235. Muitas vezes, quando o Senhor abre o caminho para que os nossos irmãos tenham condição para fazer avançar a causa do Senhor, os agentes de Satanás apresentam algum evento, alguma oportunidade para que os irmãos possam dobrar aquilo que pensam. Eles, então, aceitam essa isca e acabam fracassando. Eu recebi um e-mail, uma mensagem esses dias, sugerindo que a Conferência Geral deveria investir em uma coisa que, olha, nós temos que ser cuidadosos com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Há muito, por exemplo, nessa questão do excitamento, sobre especulação, sistemas de pirâmide, mas os perigos não estão somente limitados a isso. Essa mulher chamada Marianne James, ela é uma professora de ética em negócios da Universidade do Arizona, e ela disse, olha, ela falou sobre os 7 sinais do colapso financeiro e como identificar esses riscos. E ela fez isso para várias companhias, incluindo a Enron, uma empresa grande, e as empresas .com, que também foram para o colapso, que tiveram uma perda. Olha só os
7 pontos aqui para manter em mente. Primeiro, pressão para conseguir números. Isso não é o foco no número e nos resultados apenas. Isso em si não é mal, mas é uma obsessão irrealista e sem controle de atingir objetivos. Isso pode levar à queda. Pressão para manter esses números de objetivos, né? Segundo, o medo do silêncio. Medo e silêncio. Em outras palavras, eu tenho medo de abrir a boca porque alguém vai achar ruim aquilo que eu vou dizer. Então, ao não dizer, isso é um perigo, ao não falar. Algumas vezes acontece o contrário. Ao invés de apresentar o problema, então nós vamos e agradamos a pessoa que está criando o problema. O terceiro sinal é um líder dominador que tem ali ao redor dele pessoas que não têm experiência. Em outras palavras, um dominador, um líder dominador ou carismático, ele começa a se circundar de pessoas que não têm experiência. Então, as ideias dele é as que são implementadas. Isso é muito perigoso. E a pessoa se torna, então, um símbolo de sucesso. E ninguém tem coragem de falar contra ele. Número 4, muito importante. Nós encontramos isso tendo uma comissão muito fraca. Igrejas têm isso, instituições têm isso, e isso é feito muitas vezes por pessoas da família ou amigos. Ninguém vai falar mal de um amigo, e isso pode causar com que o líder possa influenciar essa comissão de forma muito desmedida e inibe as pessoas que são amigos, obviamente, de falar alguma coisa contra. Número 5, conflito de interesse. Isso acontece quando os interesses pessoais de um indivíduo é colocado de lado para que uma família possa se beneficiar. E olha, veja isso. Nós encontramos que o ponto que precisa ser, ou os pontos que precisam ser atacados a fim de que possa proteger outras pessoas, é importante, porque pode ser um assunto financeiro, pode ser em termos de posição, qualquer que seja o assunto. Conflito de interesse é assunto que temos que levar muito a sério. Sinal número 6 que pode atrapalhar uma organização. Inovação como nenhuma outra. Nesse caso aqui, a definição é que há muita inovação, muita criatividade. Nós valorizamos criatividade. As grandes ideias são importantes, mas algumas vezes elas podem minar a própria base de uma organização. Nós nos tornamos muito confiantes das leis da economia. Nós sabemos que nós podemos prevalecer sobre elas. Tremendo sucesso pode acontecer, mas não dura para sempre. Sempre. Número 7, bondade em algumas áreas parece compensar a maldade em outros lados. A ideia aqui é que se nós desviarmos a atenção do que nós estamos fazendo aqui e mostrar aquilo que é positivo, então talvez o lado ruim não será visto. Foi o que aconteceu na crise mundial. Boas companhias, empresas, eles estavam fazendo decisões muito tristes e apontando isso para os seus investidores e dizendo, olha quantas coisas boas nós estamos fazendo. A Jennings diz, tenha cuidado disso, preste atenção, investigue as ações de compaixão ou de bondade. Nem todas elas são uma forma de cobrir, ou lavagem, mas algumas são, então é preciso prestar atenção. Nós temos aqui, então, 7 sinais que eu proponho a vocês que prestem atenção, porque cada um deles, ele diretamente pode desviar o objetivo da companhia para aquilo que precisa ser feito. Repetindo, pressão para manter números ou objetivos, alvos. 2, silêncio
Veja, o medo cria o silêncio. Então, as coisas não são resolvidas. Número 3. Um líder carismático ou dominador que muitas vezes trabalha com pessoas que não têm experiência. Nós sabemos o perigo, né, que o silêncio causa quando as pessoas não têm coragem de criticar o líder. Número 4, uma comissão fraca. Nós precisamos abrir espaço para que os membros possam falar. Um board, uma comissão que tem consistência, não é aquela que sempre diz sim. E como nós fazemos esse processo mais fácil para os participantes é importante. Número 5, conflito de interesse. A fraqueza aqui é quando a organização é muito aberta à família. Número 6. Número 6. Colocar mais ênfase na criatividade do que na saúde da organização. E então, número 7. Bondade ou boas ações querendo compensar erros em outra área. Esses 7 pontos precisam estar sempre à frente, porque eles são uma baliza de segurança e são importantes para manter uma organização. Ao olhar para isso, observando como criar organizações saudáveis, precisamos estar dentro desses princípios éticos que Deus nos estabeleceu. Bem-vindos mais uma vez. Eu tenho aqui comigo 2 amigos. Willie, que vai estar trabalhando conosco, James.
E nós temos algumas perguntas que estão aqui para serem respondidas. James, se nós vemos líderes da nossa igreja fazendo decisões incorretas, como fazemos? Olha, essa é uma pergunta boa. E a Bíblia nos ensina a fazer isso. Diz, você vai para o indivíduo, isso está explícito no Novo Testamento. Se ele não concorda, se o líder não concordou com isso, então você fala com a comissão. Mas eu pensei que a gente deveria segurar o dízimo para ter certeza, reter o dízimo para ter certeza que eles mudam. Não, por que não? Porque você está segurando aquilo que pertence a Deus, como se fosse, isso se torna, na verdade, está sequestrando o dinheiro que pertence a Deus. O dízimo pertence a Deus e não é uma ferramenta para ser utilizada dessa forma. Willie, para você, quais são os sinais que nós falamos aqui, de que há necessidade de manter números? Nós temos que crescer, precisamos de quantidade. É errado ter alvo de batismos? Eu creio que não seja errado ter alvos de batismo, porque nós crescemos e para saber que nós estamos crescendo, nós precisamos ver que os números estão evoluindo. Porém, tem um porém aqui. Se o nosso foco é simplesmente em números e não na conversão, então é problema. Eu soube de vários evangelistas que batizam por causa da estatística, mas eu sei que depois de um tempo, talvez meses depois, nós encontramos que várias pessoas não estão mais na igreja. Mas o que você está dizendo é que o número ou os alvos não são o problema. Atos fala sobre isso, os números estão lá. É esta questão aí de comprometer ou de sacrificar a qualidade pelos números. Deixa eu comentar isso. Todas as ações são julgadas pelo motivo. Então, por que você está contando essa pergunta? Qual é o motivo que leva você a contar e se preocupar com números? 5.000 pessoas tornaram-se membros. Então, aqui, nós sabemos que César contou e fez o censo ali por motivos errados, né? Números. Veja bem, vocês podem decidir quem responde isso aqui. O que é certo, ao meu ver, é certo. E veja, e se é só eu que vejo isso e ninguém vê isso como eu vejo, eu sei que isso é o certo? O que eu faço? Olha, eu creio que você precisa persuadir outras pessoas a respeito disso. É que não é certo. Nós temos que estar atentos ao que a Bíblia diz. Há uma forma, o caminho que parece certo aos olhos do homem, mas isso não é. Isso leva à perdição. Interessante você comentar isso. E você, às vezes, precisa discutir com as pessoas para poder persuadi-las. E precisa ter evidência para isso. E no caso aqui, a evidência é a lei, é a Bíblia. Então, se não há suficiente evidência para persuadi-los, então as pessoas serão ou não serão convencidas. Juízes capítulo 7, 21 diz, olha, quando não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava mais certo. Quando não há líder, isso acontece, né? E você vê isso vez após vez. 32 segundos aqui. O que há de errado com ambição? Há algo errado com ambição? Ambição? É uma boa coisa, porque se compara a algo que pode ser um elemento de propulsão. A ambição em si não é ruim. Mais uma vez, o motivo é o que está como motivador, especialmente se atrapalha o assunto, o nosso relacionamento. Muito importante. Obrigado pela
pela participação aqui. Olha, nós cobrimos aqui bastante terreno em um período curto de tempo. Quando falamos sobre ética, bom comportamento, integridade numa organização, integridade na liderança, integridade com os membros, nós falamos sobre o tipo dos juízes, não é? O tempo dos juízes, em que cada um fazia aquilo que queria em Israel. Mas isso criou vários problemas que, no final, atrapalharam a causa de Deus. Nós falamos sobre ego, inveja, ambição, e todos esses pontos podem nos levar para o chão. Não importa que posição nós temos, grandes ou pequenos, essas qualidades, esses temas aqui podem nos levar para a derrota. Antes de terminar, eu não vou listar novamente, mas eu quero desafiar você para alguns princípios, algumas perguntas que têm sido dirigidas a mim. Perguntas sobre, por exemplo, deixa eu perguntar para você. Sinais de preocupação que foram trazidos a mim, por exemplo, desonestidade em termos de viagens, relatórios de viagem. Por exemplo, trabalhei com esse presidente que me inspirou muito, o pastor Schneider. Ele disse, Larry, eu separo aqui um dinheirinho para comprar material de escritório. E olha, o que eu faço eu faço isso para ter certeza de que está tudo certo. E o outro problema de exagerar nas despesas ou aceitar subornos, né? Então, a fim de fazer o nosso trabalho, a gente tem que ganhar mais, ou submeter ou apresentar relatórios falsos, né, para a empresa de seguro. Todo mundo está fazendo isso, porque eu não posso fazer? Ou de desonestidade quando está fazendo imposto de renda? Olha, será que a gente brinca com isso? Veja, integridade na igreja não é fácil, mas nós precisamos compreender que nós temos esse desafio. E eu quero concluir com 2 versos bíblicos que são: eu estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu quem vivo, mas a vida que vivo agora, eu vivo em fé por Cristo que vive em mim. Isso escreveu Paulo aos Gálatas. Sou tudo o que você quiser que seja feito para você, faça pelos outros. Isso se resume à lei e os profetas. Foi o que disse Jesus. Deixe que a ética seja a regra de ouro. Olha, Pai. 1, 2, 3, 4, 6. Tudo que nós temos é uma bênção de Deus. Tudo pertence a Ele. Deus apenas requer de nós 10% para ser devolvido a Ele, como uma expressão de fé e amor. Dízimo é o dinheiro de Deus. E dizimar é retornar ou devolver aquilo que pertence a Deus. E ao devolver aquilo que pertence a Ele de forma fiel, nós podemos trabalhar de acordo com a promessa dele. É uma forma de agradar a Deus. E é um passo de fé. É um testemunho da nossa fé. Tome esse passo de fé e seja fiel a Deus. Esse é para Jesus, essa moeda. Lembre-se, mordomia é tudo meu em resposta a tudo de Deus. Tudo de mim em resposta a tudo de Deus.